nós estamos falando sobre o Domingo da Igreja Perseguida, o DIP, conhecido como DIP. E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias. Nós leremos o texto de Atos 4, os versículos 23 a 31, e depois o capítulo 5, os versículos 40 e 42. Atos 4, de 23 a 31. Em seguida eu já falo o outro texto. Atos 4 diz o seguinte: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, teu pai, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Capítulo 5, versículos 40 até o 42. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida e te pedimos agora pela exposição dessa palavra. Eu te peço que o Senhor fale através da minha vida e que o teu Santo Espírito toque a cada coração. Colocamos diante de ti a igreja que tem sido perseguida, cristãos em todo o mundo que têm sido perseguidos, pedindo que o Senhor esteja com o teu Santo Espírito cuidando de cada vida, confortando, estando presente nos momentos mais difíceis. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, nós temos nos 2 últimos domingos seguido o calendário litúrgico cristão. Em abril nós tivemos a Páscoa e Jesus, após a Páscoa, ficou 40 dias com os seus discípulos. E depois disso ele foi assunto ao céu. Aos céus. Então Silvano, há 2 domingos, pregou sobre a ascensão de Jesus. Na verdade, não daria exatamente num domingo, mas nós cultuamos no domingo, então, nesse dia, ele trouxe essa palavra. 10 dias depois da ascensão, aconteceu o Pentecostes, que deu exatamente no domingo passado, dia 23, e o Charles trouxe uma pregação falando sobre o domingo de Pentecostes. Hoje nós estamos tratando sobre um assunto que se chama de Domingo da Igreja Perseguida. Este dia não está no calendário litúrgico, ele foi criado pelo grupo missionário Portas Abertas. Criou o Domingo da Igreja Perseguida, em que cristãos de todo o Brasil oram por aqueles que estão sendo perseguidos. Há exatamente 12.107 igrejas cadastradas em todo o Brasil e que estão nesse domingo
orando pela igreja perseguida, das quais uma delas é a nossa igreja. Todos os estados têm igrejas representantes neste momento de oração, inclusive o Distrito Federal. Cerca de 1,2 milhões, 1.200.000 pessoas só no Brasil hoje oram pela igreja perseguida. Como o presbítero Paulo falou no início, estima-se que hoje cerca de 340 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. Ele falou de uma lista dos 50 países mais perseguidos, mas essa lista não fala de todos os países, ainda há outros países que são perseguidos. Uma lista que não esgota. Dentre eles temos países conhecidos e próximos até, Colômbia, China, Egito. Todos esses países são perseguidos, tem perseguição aos cristãos. E esse ano, o DIP, a cada ano eles têm um motivo especial de oração. O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida, ok? E hoje é o dia de orar por cristãos que estão presos. Eu pedi para o Paulo citar Coreia do Norte, Eritreia e Irã, porque são os 3 países que estão sendo alvos da oração de todo o Brasil nesse dia. Coreia do Norte, primeiro país onde há maior perseguição. Eritreia, o 6º país, e Irã, 8º país. Na Coreia do Norte, a principal prisão que eles têm é o campo de trabalho forçado. Cristãos e outras pessoas que são inimigos da política do país, eles são forçados a trabalhar diariamente sob tortura, violência sexual, fome, sobrecarga de trabalhos, e há uma lista de homicídios imensa e infanticídio, inclusive. Na Eritreia, um país que fica a nordeste ali da África, perto do Iêmen, tem 2 tipos principais de prisão. Um tipo é um container, onde muitas pessoas ficam presas nesse lugar, usando um balde que fica lá dentro para fazer necessidades. As pessoas, para dormirem, revezam para ficar o máximo possível longe desse balde, porque não conseguem dormir com o cheiro. O container é de ferro, então no calor é um calor absurdo. E quando chega a noite, o frio é intenso, muito intenso. Há outro tipo de prisão que tem, são túneis. Os presos ficam cavando mais túneis, cavando mais longe, para que caibam mais presos naqueles túneis. E também tem a prisão no Irã, que a principal prisão é chamada de Evin. Os inimigos políticos, intelectuais e cristãos do Estado são colocados lá. É chamada, inclusive, de a Universidade de Evin, porque tem muitos intelectuais que se opõem ao governo e estão presos. Essa prisão foi projetada para 320 presos e tem hoje cerca de 8.000. Dizem que nessa prisão a tortura é sistematizada e modernizada. Eles negam, mas dizem que há uma intensa tortura. E afirma-se que há péssima higiene e no verão pode chegar a 45 graus Celsius lá dentro. Mas por que hoje é chamado o Domingo da Igreja Perseguida? Após a descida do Espírito Santo em Atos 2, nós temos Atos 3, que Pedro e João curam um paralítico na frente da porta chamada Formosa, a porta do templo. E após isso, as pessoas começam a idolatrar Pedro e João. Eles falam, por que vocês estão falando que a gente fez isso? Não fomos nós, mas Cristo, a quem vocês crucificaram, este que faz estes milagres, este que faz esses prodígios. E após um longo discurso, Pedro começa a falar um pouco de ressurreição. E aí, a hora que ele fala de ressurreição, os saduceus já levantam. Opa, peraí. Então, os sacerdotes do templo, os saduceus e o capitão do templo pegam e prendem a João e Pedro. E eles os levam para o Sinédrio, que é uma espécie de tribunal religioso da época.
E após um outro discurso de Pedro perante o sinédrio, aqueles homens percebem que não podiam fazer nada com eles, porque eles estavam ali com o apoio da multidão, do povo. Então eles só falam o seguinte: olha, a nossa ordem é que vocês não cessem de ensinar, que vocês não falem do nome de Cristo, que em momento algum vocês ensinem sobre o nome de Jesus. E Pedro responde: é justo obedecer a vocês ou a Deus? E eles insistem, intimam Pedro e João, mas não tendo como castigá-los, eles os soltam. Esse é o primeiro ato de perseguição à recente igreja cristã. Por isso, o DIP é celebrado um domingo após o domingo de Pentecostes. E hoje nós vamos falar sobre esse domingo, mas vamos trazer um pouco para a nossa vida. Como nós podemos, através do conhecimento da igreja perseguida, como a maturidade da nossa igreja pode ser forjada, como nós podemos nos tornar cada dia uma igreja mais madura. Por isso o tema de hoje é o sofrimento dos cristãos e a maturidade da igreja. O sofrimento dos cristãos e a maturidade da igreja. Eu vou tratar os cristãos como santos, porque são assim que eles são chamados, os santos separados por Deus para testemunhar do evangelho do Senhor. E a perseguição dos santos, ela produz em primeiro lugar uma igreja ousada. Isso mesmo. A perseguição dos santos não gera uma igreja amedrontada, mas sim uma igreja ousada. Após serem presos e interrogados e intimados a não falar sobre Cristo, Pedro e João voltam e se encontram com a igreja recém-formada. Se os irmãos se lembram, em Atos 2, tinham 120 pessoas ali formando a igreja, e o Espírito Santo desce sobre eles. Um pouco adiante, Pedro discursa, passa de 120 para 3.000 pessoas. Após esse discurso que Pedro fez no capítulo 3, sobe para 5.000 pessoas. Então Pedro e João se reúnem com as pessoas que estão ali orando por ele, e pelos dois, né, por Pedro e João. E Pedro e João começam a narrar tudo o que havia acontecido, sobre a prisão, como eles tinham sido presos, o que havia acontecido. E após trazer toda essa narração, aqueles cristãos que estavam ali, ao invés de ter o medo, ao invés de sofrerem com tudo isso, eles começam a orar ao Senhor. E olha que eles oram no capítulo 4, versículos 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. E enquanto estendes a tua mão para fazer sinais, curas e prodígios por meio do nome do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra do Senhor. Eles anunciavam a palavra do Senhor com ousadia porque o Espírito Santo estava sobre eles. O Espírito Santo encheu eles de tal forma que eles não conseguiam fazer outra coisa a não ser pregar com ousadia. Conhecer sobre a igreja perseguida não deve produzir medo ou desânimo em nós. Ódio, mas ao contrário, amor, ousadia e também a proclamação da palavra. Eu vou trazer algumas ilustrações sobre a igreja perseguida para que nós nos tornemos mais familiarizados com ela. E na década de 50, um missionário chamado Jim Elliot e seus 4 amigos foram para o Equador levar o evangelho a algumas tribos. Foram eles e também as suas esposas, e alguns já tinham filhos. Eles foram para uma tribo chamada Quechua. E lá eles pregaram por 3 anos. E a tribo foi alcançada por Jesus, para a glória de Deus. Após 3 anos pregando nessa tribo, eles decidiram chegar a outra tribo, os Waoranis, ou
Aucas, que é o nome que eu vou usar, que é mais fácil, que significa selvagens nus. Ou seja, aqueles homens eram muito mais violentos, muito mais selvagens do que a tribo dos Quechuas. E para fazer contato com essas tribos, o que ele fez? Eles tinham um avião, colocaram um alto-falante dentro do avião e começaram a voar sobre a tribo Auca. E lá eles falavam algumas palavras do dialeto Auca e jogavam alguns presentes para aquelas pessoas na margem ali dos rios. Eles fizeram isso por meses, até que decidiram montar uma base próxima ao rio Curarai, que ficava próximo também à tribo dos Aucas. E determinado dia, um dos Aucas foi lá curioso, querer saber o que estava acontecendo. Foram até alguns, mas um deles, chamado Naenkiwi, ele chegou e falou, olha, eu quero conhecer aí o que vocês estão fazendo, né? Lógico, no dialeto deles. Então, Nate, que era o piloto do avião, falou, vamos andar de avião? Fez um voo panorâmico lá, né? Passou perto dos outros Aucas e eles viram o Naenkiwi lá juntos, né? Ficaram todos animados, tal. Só que quando esse rapaz, Naenkiwi, desceu, ele voltou para a sua tribo e lá ele falou, eles não têm boas intenções conosco. E então 10 pessoas da tribo dos Aucas foram até a base e mataram os 5 homens e os lançaram no rio. Jim Elliot cumpriu a sua missão e uma frase dele ficou muito conhecida. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Isso com certeza provocaria nas suas esposas, nas suas famílias, ódio, medo, aversão por essa tribo. Mas não foi o que aconteceu. Algumas dessas esposas, com ousadia, voltaram à tribo dos Aucas. E elas finalmente conseguiram anunciar o evangelho a esta tribo. E eles se converteram, inclusive alguns dos que haviam matado, o próprio Naenkiwi se converteu. Deus deu ousadia àquelas mulheres, àquelas famílias. Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot, permaneceu no Equador plantando e servindo a igreja que nasceu a partir da morte do seu marido, até 15 de junho de 2015, quando morreu de velhice. Deus deu ousadia a esta mulher, porque o martírio dos santos, a perseguição dos santos, não pode provocar em nós medo, não faz com que nós nos tornemos tímidos, amedrontados, ou até mesmo com ódio, e até mesmo acusando a Deus. Deus, nós estávamos te servindo, e agora nós vemos pessoas que nós amamos sofrendo perseguição, morrendo por causa do seu nome. Não, isso não deve produzir em nós, pelo contrário, deve produzir uma igreja madura, adoradora, fiel, ousada em proclamar o evangelho. Produz ousadia na igreja de Jesus, porque nós temos o Espírito Santo que nos enche, inunda a nossa vida com sua ousadia em pregar o evangelho. A transformação que o Espírito faz em nossas vidas é capaz de transformar o ódio em amor, é capaz de transformar o medo em ousadia, acusações contra Deus em louvor. Muitas vezes nós não pregamos por vergonha, por medo. Mas quando nós ouvimos histórias como essa, nós falamos, por que eu tenho vergonha? Por que eu tenho medo? Isso gera em nós ousadia. O desejo de pregar, a intrepidez de falar às outras pessoas, porque o Espírito Santo de Deus nos enche com a sua ousadia, com o seu poder. Não foi isso que foi falado em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. O poder do Senhor nos dá ousadia para sermos testemunhas. Mas a perseguição dos santos também gera uma igreja adoradora.
E primeiro nós podemos ver isso porque a perseguição manifesta o poder e a graça de Deus. Os apóstolos eram homens complicados, né? Qual foi a ordem que o Sinédrio deu a eles? Não preguem. O que eles foram fazer? Pregar. Foram anunciar o evangelho. Então, eles estavam mais uma vez no templo, pregando e falando sobre o nome de Jesus. E o sacerdote e alguns saduceus foram lá e os prenderam de novo. Outra vez, capítulo 5. Mais uma vez são presos. Por quê? Por anunciar a Jesus. Mas eu acho esse texto muito engraçado. Eu gosto demais do que acontece no capítulo 5 de Atos. Porque eles prendem, só que já está no final da tarde. Então falam, vamos fazer o seguinte. Coloca esses apóstolos, aí já eram todos apóstolos, né? Colocam os apóstolos na prisão e deixa com guardas, tudo trancado, o máximo de segurança possível. Ok. No outro dia, pela manhã, o que eles fazem? Convocam todo o Sinédrio e o Senado. As pessoas mais importantes de todas as religiões estavam lá para julgar aqueles apóstolos. E então todos lá, o sumo sacerdote fala, olha, meu amigo, vem aqui, chama lá os apóstolos, vai lá buscá-los, eles estão lá na cadeia, lá na prisão. Aí aquele homem vai, e eu fico imaginando que ele deve ter demorado um pouco, enrolado para voltar por medo do que tinha acontecido. E aquele sinédrio, um burburinho acontecendo e todos olhando ali. Ué, o que está acontecendo? Por que ele não volta logo? E de repente volta sozinho o rapaz. E ele fala, sumo sacerdote, vem aqui, eu preciso te contar algo. E aí ele começa a falar, então, é que, sabe os apóstolos, né? A gente foi lá na cadeia e está tudo trancado, está tudo bonitinho, tudo fechado, os guardas estão todos lá. Mas os apóstolos não. Imaginem todos do Sinédrio lá pronto para interrogarem, e o sumo sacerdote agora, o que eu vou falar para esse pessoal do Sinédrio? O que aconteceu? Como que esses daí foram soltos? E então chega um outro rapaz e fala, olha, sabe os apóstolos que vocês prenderam aqui? Estão lá no templo pregando de novo. Fazendo o que vocês mandam eles não fazerem. Eles vão lá, buscam, aí o Sinédrio interroga, e depois de interrogarem, eles decidem matar aqueles apóstolos. Aí um homem chamado, me esqueci do nome, o que discipulou Paulo, ele começa, Gamaliel, desculpem, o nome fugiu. Gamaliel começa a defender aqueles homens. Eles falam, olha, vamos fazer o seguinte, já parou para pensar que se eles estiverem a favor de Deus, se eles forem realmente de Deus, nós estaremos lutando contra Deus? Vamos fazer o seguinte, vamos liberar, porque se não for para dar certo, não vai. Se for para dar certo, vai. Então, libera eles. Aí eles decidiram aceitar e libertaram. Só que antes deram os açoites, açoitaram todos aqueles homens. E quando nós vemos isso, nós vemos o poder de Deus, primeiro, libertando o povo, libertando os apóstolos da cadeia, sem que ninguém percebesse, com tudo trancado. Vemos o poder de Deus quando Gamaliel vai lá defendê-los da morte. Vemos Deus usando o seu poder para cuidar dos seus filhos. E uma outra ilustração foi algo que aconteceu em 2004, na Indonésia, numa cidade chamada Meolabo. Nessa cidade haviam 400 cristãos. E chegando próximo ao Natal, esses cristãos queriam se reunir para louvar ao Senhor, para comemorarem o Natal, o nascimento de Jesus. E eles foram pedir naquela cidade, nós queremos comemorar juntos o Natal. Eles falaram, de jeito nenhum, nessa cidade não. Se vocês quiserem comemorar o Natal, vão para as montanhas. Então eles falaram, tá bom, a gente quer, então a gente vai para as montanhas. E eles chegaram lá e do dia 25 para o dia 26, eles dormiram na montanha e passaram aquele dia nessa montanha na Indonésia. Quando eles retornam, só que o dia seguinte foi dia 26 de dezembro de 2004. Se alguém se lembra o que aconteceu nesse dia 26 de dezembro de 2004 na Indonésia,
foi um maremoto que provocou um tsunami que matou 228.898 pessoas na Indonésia, sendo milhares deles da cidade de Mel Labor. E então, quando os cristãos voltam, eles veem a cidade devastada pelo tsunami, totalmente destruída. E as pessoas daquela cidade começam a falar: o Deus dos cristãos nos puniu. Mas, na verdade, o Deus dos cristãos mostrou e manifestou o seu poder e graça. Não cabe a nós dizermos que eles foram punidos por Deus. É Deus quem sabe isso, se realmente foi uma punição. Mas nós podemos com certeza dizer que o poder e a graça de Deus atuou livrando os 400 cristãos daquela cidade. Deus permitiu que 400 cristãos pudessem ser salvos daquele tsunami. Irmãos, o poder de Deus se manifesta de diversas formas. E quando nós conhecemos a história da igreja perseguida, nós vemos o poder de Deus atuante em todos os momentos. O poder de Deus se manifesta quando Bíblias chegam a países que têm proibição disso. Esses dias a Nidelci mandou um vídeo em que as pessoas recebiam na China as Bíblias, e elas abraçavam as Bíblias contrabandeadas, cheiravam, beijavam a Bíblia, porque era algo raro para eles. Mas também o poder de Deus se manifesta quando pessoas são obrigadas a se reunirem no máximo em 10 pessoas, num lugar escuro, com apenas um versículo escrito num papel, que é tudo que eles têm, e se chega algum guarda para prendê-los, eles imediatamente amassam aquele papel e engolem. O poder de Deus se manifesta quando refugiados afirmam ter visto Jesus dar ordens para o mar se acalmar e salvar as suas vidas enquanto eles fugiam dos seus países. Mas também o poder de Deus se manifesta quando um cristão morre e muitos outros se convertem pelo testemunho daquele cristão. O poder e a graça do nosso Senhor se manifesta na igreja perseguida, ainda mais da maneira do que acontece entre nós. O Senhor manifesta o seu poder de maneira imensa na igreja perseguida. Ele mostra seu poder entre nós, entre a igreja, a nossa igreja, mas quando nós vemos os relatos, nós vemos o quanto o poder de Deus se manifesta naqueles locais de forma visível. Mas também a perseguição dos santos gera uma igreja adoradora, porque faz ela reconhecer a supremacia de Cristo. Manifesta a supremacia de Cristo. Após a prisão dos apóstolos em Atos 5, e após serem açoitados, eles recebem ordem de não pregar mais o evangelho. Isso já não era novidade. Eles falam a mesma coisa. Importa obedecer a vocês ou a Deus? Mas depois que eles são libertos, eles saem regozijando. Olha o que diz o versículo 41 do capítulo 5. E eles se retiraram dos sinédrios muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa desse nome. Depois de serem açoitados, torturados, eles saem alegres porque foram considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Cristo. Quando alguém se alegra por sofrer por algo, mostra que aquilo pelo qual ele suporta a perseguição é realmente precioso. Eles reconheciam que o nome de Cristo era realmente digno de sofrerem por aquele nome. E eu me lembro de uma mulher chamada Ellen Berhane, uma mulher de um país chamado Eritreia, que é o 6º país em perseguição no mundo. Essa mulher foi presa em um daqueles containers, aquele relato do balde é ela que diz. E ela foi presa pelo crime de gravar um CD com músicas religiosas. Ela foi chamada para assinar um documento em que ela deveria negar a sua fé. E ela falou, de jeito nenhum, isso eu não faço. Ela foi presa em um container com privação de alimentos e higiene,
temperaturas altíssimas e baixas e torturas constantes. Ela chegou a ser torturada ao ponto de ser dada como morta. Ficou desenganada por alguns meses e depois conseguiu ser liberta do seu país e foi para a Dinamarca, onde ela está em asilo político. Mas essa mulher, em um dia, ela foi torturada e ela sofreu e apanhou bastante. E a hora que ela voltou lá para o container, para a prisão, ela começou a dar risada. E ela dava risada e aquelas pessoas olhando para ela toda machucada, toda ferida. E eles falavam, o que aconteceu? Por que você está dando risada? Você acabou de ser torturada, está doendo, está machucada. E ela dava risada. E então, o que ela disse? Ela respondeu, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou rindo porque eu estou sentindo uma paz tão grande que eu não sei explicar. E a única coisa que eu consigo fazer é rir. Dar risada. As canções, orações e pregações que essa mulher teve ali na cadeia, naquele container, marcou a vida de muitas pessoas. E hoje ela está na Dinamarca e ela ora por aqueles a quem ela testemunhou e que ainda continuam presos e sofrendo por conta do Evangelho. John Piper fala em um livro chamado Alegrem-se os Povos. Diz o seguinte, perda e sofrimento alegremente aceitos para o reino de Deus, mostram a supremacia do valor de Deus mais claramente no mundo do que toda adoração e oração. O que ele está falando aqui, a perda, a perseguição, e isso aceito alegremente pelos cristãos, isso testemunha mais a respeito da supremacia de Deus do que qualquer adoração e oração. E ele continua, sofrer com alegria prova ao mundo que nosso tesouro está no céu e não na terra, e que esse tesouro é muito maior do que qualquer coisa que o mundo tenha a oferecer. A supremacia do valor de Deus brilha em meio à dor que seu povo alegremente suporta para testemunhar o seu nome. A supremacia do valor de Deus brilha em meio à dor que seu povo alegremente suporta para testemunhar, sofrer. O nome de Cristo é o nome pelo qual realmente importa sofrer. Jesus mesmo disse, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, 11 e 12. Está no Sermão do Monte. Quando alguém sofre pelo nome de Cristo, o nome de Cristo é exaltado. O martírio dos cristãos é diferente do martírio do muçulmano. O muçulmano entrega a sua vida para destruir outras vidas. O cristão dá a sua vida para que outros recebam a salvação em Cristo Jesus. O sofrimento dos santos, dos cristãos, nos torna participantes do sofrimento de Cristo. 1 Pedro 4,13 diz, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. O sofrimento do cristão manifesta a Cristo, pois ele rememora o que Cristo fez na cruz e assim ele prega o Evangelho através do sofrimento e do seu testemunho. Testemunha lá em Atos 1:8 é a tradução da palavra mártir, que significa assim pregar o Evangelho, falar, mas também muitas vezes dar a vida por Cristo. Quando nós vemos pessoas sendo perseguidas, essas pessoas nos levam a exaltar a supremacia de Cristo, pois elas se alegram em sofrer por este nome. Mas quando pessoas que não conhecem ao Senhor veem pessoas sendo perseguidas e ainda assim se alegrando, elas também se rendem ao Senhor, nosso Jesus. A história que conta que a cada cristão que morria no Coliseu, muitos outros se convertiam. Porque manifestavam ao Senhor através da perseguição, morrendo alegremente por Cristo.
A perseguição dos santos também, além de produzir uma igreja adoradora, uma igreja ousada, ela também produz uma igreja intercessora. Atos 4 fala da igreja orando pelos presos. O presbítero Paulo leu Atos 12 hoje, que fala da igreja intercedendo pelos presos, em favor de Pedro, que estava preso. Filipenses, a igreja ora por Paulo, e Paulo ora pela igreja de Filipos, que está começando a enfrentar perseguição. Não há uma igreja lá, outra cá. Todos somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E nós somos parte desse corpo. E não dá para a gente deixar parte do nosso corpo sofrendo. Eu tenho certeza que eu já contei essa história aqui mais de uma vez. Isso porque eu nem estou há 20 anos na igreja, mas eu vou repetir essa história. Na Índia, as pessoas, muitas pessoas morrem por causa da hanseníase, que é a lepra. Só que hoje o tratamento para a hanseníase é simples, né? Tem vários outdoors lá falando, olha, o tratamento é simples, mas essas pessoas muitas vezes não sabem ler e não sabem o que está escrito ali nesses outdoors. E então muitas vezes essas pessoas pisam num prego e saem andando e não sentem, né? Lepra é isso, tirar a sensibilidade. E então, de repente, elas começam a perceber que tem alguma coisa de errado com o seu pé quando elas começam a sentir o cheiro de podridão. E então elas percebem, mas ali já é tarde, precisa ser amputado. Nós não podemos fazer assim. Há uma igreja sendo perseguida fora daqui. Há cristãos sendo perseguidos em outros lugares. E nós, como igreja, uma igreja madura, nós precisamos interceder por esses irmãos. Esses cristãos que nós não sabemos o nome, apenas sabemos que são conosco corpo de Cristo. E neste momento eu quero convidá-los, eu vou chamar o pastor Noidi aqui que vai orar e interceder por esses cristãos, especialmente pelos cristãos da Coreia do Norte, da Eritreia e do Irã. Eu quero convidá-los a no seu lugar, você ir na sua casa, a dobrar os seus joelhos. Se você não tiver problema e quiser dobrar o seu joelho em sua casa ou aqui, por favor. Se você tiver alguma dificuldade, pode ficar sentado, não tem problema. Se quiser ficar em pé também. Mas eu queria que nós, juntos, levantássemos um momento de clamor pelos cristãos perseguidos em todo o mundo. Pastor Noidi. Oh, meu Deus, eu quero, em primeiro lugar, te pedir perdão, porque com toda essa liberdade que temos, não temos sabido honrar, viver, pregar. Eu quero te agradecer também por essa liberdade que nós temos. Eu quero, ó Deus, agora interceder em favor daqueles irmãos e daquelas irmãs que eu nem os conheço, mas que um dia moraremos juntos no céu. Mas aqui na terra, Senhor, eles têm sofrido. De quando em quando vemos reportagens terríveis. Pai, eu quero te pedir que tu tenhas misericórdia dos irmãos lá da Coreia do Norte. Pai, um governo tão duro. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que aqueles irmãos tenham a recompensa do sofrimento, a recompensa não somente no céu, mas aqui mesmo de ver centenas, milhares de pessoas se rendendo aos teus pés. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Pai, eu te agradeço, porque apesar da perseguição,
O Senhor tem levantado um povo teu lá no Irã. Quando ouvimos sobre o Irã, só ouvimos coisas negativas, sofrimento. Mas tem teus filhos lá. Oh, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que tu tenhas misericórdia daqueles irmãos, daquelas irmãs. Oh, Deus, eu não me lembro o nome daquele pastor com o qual eu convivi 24 dias lá em Singapura. Quero te pedir perdão, eu deveria ter mantido contato, ajudado, não sei nem se está vivo. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus. Misericórdia, Senhor. Aquele país também, Senhor, a Eritreia. Pouco sabemos daquele país. Mas tem irmãos nossos lá. Filhos teus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Oh, Pai, às vezes a gente se acomoda aqui no nosso bem-estar, na nossa liberdade de culto, e nos esquecemos daqueles irmãos. Pai, eu quero te pedir que tu levante-nos para clamar por aqueles perseguidos, e que nós mesmos, ó Deus, mantenhamos-nos firmes aqui para que não precisemos passar pela perseguição para separar o joio do trigo. Oh Deus, tem misericórdia. O Brasil é tido como celeiro de missionários. Quero te pedir, ó Deus, que tu levantes mais missionários. É aqui mesmo, na Shalom, ó Deus. Que tu levantes homens, mulheres, que se disponham a desgastar a vida na missão, seja aqui, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Pai, temos tido agora o privilégio de ter o primeiro pastor saído da Shalom. Eu quero te pedir que a Shalom seja um celeiro de missionários, de pastores. E eu quero pedir para o Senhor me deixar ver também os missionários saírem daqui para ir para os países perseguidos. Ajuda-nos, ó Deus, a fidelidade financeira para com a igreja e a igreja para com missões. Que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Que o Senhor quebrante o nosso coração. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se colocar em pé. Eu espero que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Todos nós vamos chegar em casa hoje, podemos caminhar tranquilamente pelas ruas. Se alguém perguntar onde nós somos na igreja. E muitos vão te elogiar por isso. Irmãos e irmãs vão ter que fazer isso escondidos. É o mínimo que nós podemos fazer, que é o máximo. Interceder é grande coisa. Mas eu gostaria que os jovenzinhos daqui que estão pensando no vestibular considerassem a possibilidade de servir ao Senhor como missionários. Gostaria de desafiar os papais e as mamães que querem o melhor para os seus filhos. Colocasse os seus filhos diante do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor leva. Eu disse na oração que eu queria ver daqui. Fui pastor numa outra cidade e eu louvo a Deus, porque tem um dos filhos daquela igreja que está num país que ele não pode nos dizer onde ele está e nem o nome dele, porque é um desses lugares perseguidos.
ele não está como missionário, ele está como professor. Que o Senhor abençoe seu coração, que o Espírito Santo toque a sua vida, para que não seja apenas uma mensagem interessante, bonita, mas tocante. Que o Senhor abençoe você, para honrar e testemunhar a liberdade que você tem. O Senhor abençoe-nos para que sejamos fiéis a Jesus no nosso campo missionário, porque esta palavra é dura, mas se não mantivermos fiéis, a mesma perseguição pode vir sobre nós. Não estou falando de política, mas se nós não nos mantivermos fiéis, a perseguição pode vir sobre nós. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Santo Espírito, seja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça, desde agora e para todo sempre. Olhem para mim. Vamos para o campo missionário. Vamos para o campo missionário agora. Esses são os missionários de Jesus.